Olá, meu nome é Roseli Bento dos Anjos, sou professora de filosofia pela Rede Estadual de Educação do Paraná. Atualmente estou atuando no Núcleo Regional de Educação de Telêmaco Borba, pelo município de Ortigueira. O tema da nossa aula hoje, nós vamos falar sobre ética e moral. Começando pela etimologia dos termos, a ética vem do grego, que é o modo de ser, é o comportamento do cidadão. A moral, ela vem sendo do latim costumes, que é um conjunto de regras que orienta o comportamento do cidadão dentro de uma sociedade e também tendo como base os seus valores. Dentro da ética, nós vamos estar falando sobre dois filósofos, é o Aristóteles e o Immanuel Kant. O que o Aristóteles falava sobre a ética? O que ele entendia sobre a ética? Ele entendia que o comportamento do cidadão ele tem que ser adequado, correto, realizado, um comportamento que é baseado na justa medida, o justo meio no caso. Ele dizia que o cidadão ele tem que se comportar sem excesso e também ele tem que se comportar sem faltas. Ele não pode colocar exagero no seu comportamento e nem tê-lo como falta disso. Então ele tem que estar sendo mediano na sua colocação ética dentro da sociedade e sendo moral dessa forma ao mesmo tempo. Nós temos como conceito também o comportamento real, se ele é possível estabelecer esse comportamento sem meios termos, ele sendo totalmente ele. O cidadão ele vem composto por valores. Esses valores eles são herdados desde sua juventude, ele vem trazendo isso no seu tempo. Sempre falamos que quando o cidadão ele é ético, ele tem moral, ele não é totalmente correto e nem errado, ele é meio termo, ele tem que se comportar devido ao modo que ele foi criado, os valores que ele trouxe de berço. Então, não podemos falar que o cidadão ele é totalmente imoral, porque ele é composto por regras. Muitos não conseguem saber diferenciar regras. Então, o que acontece? Quando o cidadão ele tem excesso, ele se torna o quê? Ele fica se maquiando. Eu sou tal coisa, eu sou tal coisa, e assim vai. Mas não, o cidadão ele tem que se pôr em meio termo. Eu nem sou exagerado e nem sou perfeito. Então, trabalhamos dessa forma, tentando estabelecer as relações do certo e do errado, do bom e do mal. Kant, o Immanuel Kant, ele trabalhava falando que o cidadão ele tinha que ter comportamento, mas sem esperar nada em troca. Como falamos, nós temos que ser o que somos, não podemos ser exagerado em nada. Ele diz que o cidadão ele espera, ele tem um comportamento, mas sempre esperando algo em troca. Mas como em troca, se não pode haver isso? Você é aquele valor que você obteve, que você trouxe de berço e assim sucessivamente. Ele entende também, dentro da história, que o ser humano ele tem dificuldade em entender as atitudes corretas e o que são errados. Então, Immanuel Kant tem a visão que o cidadão ele tem que trabalhar a moral e a imoralidade de certa forma que não venha prejudicar os demais. Esse comportamento ético desse indivíduo, ele tem que estar presente na sociedade. Ele tem que se pôr dentro de uma sociedade onde todos os veem e veem como uma pessoa que tem a moral, que tem a ética. O seu comportamento, ele é exemplar. Não podemos também falar muito sobre a perfeição do cidadão, porque ele, infelizmente, ninguém é perfeito e sempre estamos indo à busca de uma perfeição, buscando conhecimento dentro desse conceito. Podemos dizer que também a questão ética e a questão moral, elas são quase que iguais, porém não são. Umas são regras e a outra são costumes. Aqueles costumes que nós trazemos de berço, como nós sempre falamos, é aqueles costumes que nós fomos educados. O certo é o certo, o errado é o errado, o bom é o bom e o mal é o mal. Mas como os filósofos dizem,
Nós não podemos buscar isso em troca de alguma coisa ou em benefício próprio nosso, porque nós temos que ser éticos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana e principalmente se pôr como um cidadão, uma sociedade que possa estar nos vendo sendo ético, nos vendo sendo moral. O cidadão imoral, ele perde os seus conceitos dentro de uma sociedade porque ele é julgado. O cidadão, ele é mau, o cidadão só pratica o mal, ele não consegue ser quem ele é e a sociedade também, vendo a imoralidade dele, ajuda a destruí-lo como pessoa, como cidadão. Esse não é o conceito que nós temos que ter do cidadão em si, porque todos nós erramos, acertamos, porém não somos 100% perfeitos. Essa atividade de ética e moral, ela sempre é trabalhada dentro da segunda série do ensino médio. Porém, esse ano, com a mudança curricular, ela veio tanto para a segunda série como para o novo ensino médio, da primeira série. Nós trabalhamos os dois conceitos, tanto numa turma como na outra, explicando para o cidadão o conceito de sociedade, o conceito ético e moral, e vindo trazer para eles o conhecimento de si próprio. Como nós falamos em sala de aula, o cidadão, ele vem de um patamar familiar, religioso e escolar, aonde todos têm que ter família, têm que ter uma religião e têm que ter a escola para aplicar os conhecimentos científicos. Dentro da família, o que o cidadão vai aprender? Os valores trazidos dali, ele vai levar para a sua vida. A religião é um conjunto de crença, aonde o cidadão, ele tem que crer em algo, ele tem que buscar algo para ele crer, para que ele não se torne um ser vazio. A escola, a responsabilidade principal da escola é a busca do conhecimento científico. É aonde o cidadão, ele vai estar buscando conhecimento científico para que ele possa ingressar numa faculdade e assim sucessivamente. E também procurar um bom emprego através dos seus conhecimentos. Mas como nós trabalhamos esses conceitos, nós temos que estar fazendo englobamento em todas as disciplinas. Aí sempre vem-se a pergunta, mas nós conseguimos ser totalmente éticos? Nós conseguimos ser totalmente morais? Não, porque nós estamos sujeitos ao dia a dia, nós estamos sujeitos a uma sociedade, onde tudo o que ocorre nós somos apontados. Se nós acertamos, bem, se nós erramos, nós somos julgados. E assim vai. Se nós somos imoral, vai ter a imoralidade e nós vamos ser imoral perante a sociedade. O que nós podemos estar fazendo? Vamos tentar fazer mais ou menos o certo e evitar erros, porque a sociedade, ela é cruel em julgar os erros. Então, traduzindo, tanto Kant como Aristóteles, eles visam isso. Aristóteles, principalmente, ele visa a busca total da felicidade do ser humano. Ele tentando ser você mesmo, você vai ser feliz e vai distribuir essa felicidade aos demais. Então, como atividade que a gente sugere nessa questão ética e moral, a gente sempre pede para que façam uma dissertação sobre como que você age dentro da sociedade, qual que é seu ponto de vista de sociedade, quem é você ali. Aí todos pensam e elaboram esse trabalho e explica para todos qual o seu conceito ético e moral de cada um. Seria isso.